Oi, esse é um vídeo tímido, mas sobre algo que eu gosto muito de fazer e quero testar. Estou lendo a Liahona. A Liahona é uma revista da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E tem muitas mensagens inspiradoras, mensagens sobre vários temas de cunho espiritual e às vezes material, mas diz que para o Senhor tudo é espiritual, né? Então, eu gostaria de compartilhar um discurso. Não um discurso em si, mas o que eu gostei do discurso. É o discurso do Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos, que diz: o Pai Celestial quer falar com você. Ele começa falando sobre que o Senhor, ele pede para que nós possamos orar sempre. E diz que uma das escrituras fala assim: aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres, e ele dirigir-te-á para o bem. Isso é muito forte, né? Tudo que a gente faz, a gente se aconselha com o Senhor e Ele vai nos dirigir para o que é bom. Essa escritura está no livro de Mórmon, Alma 37:37. E depois fala algo que é super interessante, que eu vou pesquisar sobre. Diz: a autoestima espiritual começa com a compreensão de que cada nova manhã é uma dádiva de Deus. Autoestima espiritual, você já ouviu falar sobre isso? Pois é, eu também não. Mas vou aprender sobre. Porque eu sei que a autoestima, ela não tem só a ver com a beleza física. Muitas vezes a gente acredita que a autoestima tem somente a ver com isso. Porém, não é assim. Mas envolve vários âmbitos da nossa vida, né? Também ele fala sobre manter uma oração constante em nosso coração. Então, além de orar diariamente, nós podemos manter uma oração constante em nosso coração. Você já manteve uma oração constante no seu coração? E não só de pedir as coisas, mas também de agradecer pelas coisas, né? Depois disso, ele fala sobre a resposta do nosso Pai Celestial. Porque quando a gente ora, a gente também recebe respostas de Deus. Pode não ser nessa vida. Pode ser nessa vida, pode não ser essa semana, ou pode ser no mesmo momento em que a gente estuda as Escrituras, né? Pulando já aqui, mas porque fez link, diz assim: às vezes as impressões vêm especificamente do que estamos lendo, e em outras ocasiões o que estamos ponderando traz uma resposta para uma preocupação muito diferente. Eu ia deixar isso aqui para o final, mas eu vou falar disso agora. Vocês já sentiram isso? Que as impressões, às vezes, a gente está lendo algo, vamos dizer que nós temos 5 problemas na vida. Quem dera fosse só 5, né? A gente tem 5 problemas na vida e às vezes a gente está lendo, ponderando sobre um desses problemas e a gente recebe respostas para uma preocupação muito diferente. Não deixa de ser uma resposta. Isso mostra muito o amor de Deus por nós. Que Ele está ali, que Ele vê não somente o que a gente pede, apesar de que muitas vezes a gente pede por tudo, né? Mas Ele vê o que realmente importa para nós naquele momento, né? Quando queremos falar com Deus, nós oramos. Quando queremos que Ele fale conosco, nós estudamos as Escrituras. Isso é muito interessante. E aí, voltando, né? Porque eu tava falando sobre a oração constante em nosso coração. Quando a gente recebe essa resposta, que a gente sabe que é uma resposta espiritual,
E eu tenho uma mania de dizer algo assim: às vezes eu não sei o que é o espírito e o que é a minha mente, mas sempre que é o espírito, eu sei. Fica essa frase: às vezes eu não sei o que é o espírito ou o que é a minha mente, mas sempre que é o espírito, eu sei. Então, quando a gente recebe aquela resposta que traz a paz que excede todo entendimento, a gente tem que seguir o que Marcos falou. Marcos 5,36. Não temas, crê somente. E diz: em seus momentos de dificuldade e injustiça, Ele estará ao seu lado, fortalecerá suas habilidades, o consolará e consagrará suas aflições para o seu benefício. Diz que a mão de Deus em nossa vida não significa que Ele causa o mal ou as tragédias terríveis, mas que Ele estará ao nosso lado em meio a essas coisas. O Senhor nem sempre vai livrar a gente das coisas ruins, nem sempre. Mas Ele vai nos amparar se nós nos voltarmos a Ele. Lembrem-se, Deus não é um Deus mau. Coisas más acontecem, mas não porque Ele é um Deus mau. Se fosse assim, todo psicólogo é mau, porque as pessoas passam por coisas ruins. Foi o psicólogo que provocou aquilo. Todo ortopedista é mau porque as pessoas quebram ossos, têm problemas. Foi ele que provocou aquilo? Não, mas ele tá ali pra curar. Entende? E pra terminar, uma coisa que eu quero praticar. Ele tá falando sobre a história de um senhor que, em meio a uma caminhada com muitas pessoas, com muitos ruídos, esse senhor ouviu o cantar de um passarinho. E ele ficou assustado porque ninguém mais tinha percebido o som. E ele fala: é muito difícil distinguir o trinar de um pássaro em meio ao ruído de uma cidade, mas é possível ouvi-lo. Vocês podem escutar claramente se treinarem e apurarem seus ouvidos para tal. E ele fala que nós, hoje em dia, em 1993, o presidente James A. Faust, ele falou que a nossa geração seria bombardeada por várias coisas. Mas que ele fala que a voz que nós precisamos aprender a dar ouvidos é a voz do Espírito. Se nós estamos prestando mais atenção nas notificações das mídias sociais do que aos sussurros do Espírito, nós estamos nos colocando em risco espiritual. Ouçam a sua consciência. A revelação geralmente começa ali. Vou deixar o convite na descrição. Tchau!